ambiente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Aleluia. Estou muito feliz. Jesus é bom. Meu amigo, você veio falar comigo no começo do culto. Eu acredito que Jesus já estava falando tudo para você. Não tinha uma resposta para te dar. Então, todas as canções veio de encontro com o Senhor. Jesus estava ministrando sobre o meu coração. E eu senti, quando sentei ali naquela cadeira, eu comecei a chorar porque eu senti uma atmosfera de compaixão e paixão sobre este lugar. Que você possa sentir o amor, a paixão, o cuidado de Jesus por cada um de nós nessa noite, amém? E em toda essa série, eu acredito que o Senhor está conectou o Dé, todos que ministraram aqui, foi uma conexão para que nós podemos ter uma liberdade e entrar nessa liberdade que o Senhor está nos colocando, amém? Aleluia, vamos lá. Eu queria, acho que quase todos me conhecem, né? Não sei se tem alguém aqui, é a primeira vez que está aqui. Tem alguém? Pode levantar a mão, não vou chamar vocês aqui não. Sejam bem-vindas, viu? Glória a Deus. E eu sou a Aline, sou a pastora dessa casa, Poema CBV, e sou esposa do André. Tenho 3 filhos, todos já sabem, né? A maioria já sabem, mas eu quero enfatizar isso porque foi nesse caminho que o Senhor foi brotando a mensagem de hoje. Tenho 3 filhos, é um desafio todos os dias, cuidar da igreja, cuidar da casa do Senhor, das noivas do Senhor. É um desafio e um temor sobre os nossos corações, porque é algo muito precioso. É as noivas do Senhor. É a noiva do Senhor que está se preparando para encontrar Ele um dia. Então, assim, é um cuidado, como você estivesse cuidando de algo sensível, algo frágil. Então, assim, para você cuidar de algo frágil, você tem que ter um cuidado para que não venha quebrar. E eu sinto isso no meu coração nessa noite. Amém? Aleluia. E o Senhor me passou um filme de como que Ele me chamou. Na verdade, Ele já tinha me chamado muito tempo antes de eu responder. E eu passou aquele filme que o Senhor veio, me trouxe. Eu fui, já era, né? Já buscava o Senhor de alguma forma, mas não tinha a clareza da palavra, não tinha a clareza daquilo que o Senhor estava me chamando. E no caminhar aconteceu de que o Dé era um grande amigo, que eu trabalhei com ele na LG e fui conhecendo e fui desenvolvendo o amor, o relacionamento, uma grande amizade. E ele me chamou para mim estar no retiro da Poema. Isso eu tinha ido na Poema uma vez. Aí, já na segunda vez, eu já estava indo para o retiro. E de lá eu saí transformada. E eu senti nitidamente, mas sem entender, tá? Que o Senhor tinha tirado umas escamas dos meus olhos, que eu ia conseguir ter uma outra ótica quando eu saísse daquele retiro. E realmente, sem entender, hoje eu entendendo com mais maturidade, eu entendo que o Senhor realmente faz grandes coisas, de repente, e no caminhar, na nossa perseverança, que a gente vai entendendo algumas coisas. E lá o Senhor usou o Leandro para falar que ia acontecer muito rápido as coisas na minha vida. Eu falei, oh meu Deus, como assim rápido? Não atropela não, que eu não estou entendendo nada. E aconteceu muito rápido. E assim, foi fluindo. Em 6 meses eu já casei com o Dé. E a Rebeca já foi nascendo, né? Antes da Rebeca nós perdemos um bebê, né? Uma geração que foi rompida. E enfim, nasceu o Samuel, a Manuela, nós fomos liderando o Flua, foi transicionando e muitas coisas foram acontecendo muito rápido.
E esses dias eu parei para lembrar disso, nessa ministração, nessa mensagem que o Senhor foi escrevendo sobre o meu coração. Eu parei e falei, meu Deus, como foi rápido mesmo. E eu nem percebi que foi tão rápido assim. E o Senhor me lembrou que uma passagem que fala assim, Jeremias 12:15. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? E assim, esclareceu muito mais ainda tudo isso sobre o meu coração. Porque a persistência, a perseverança, muitas vezes a circunstância não vai deixar que a gente dê passos maiores e mais rápido. Não estou falando, não estou forçando a ninguém a andar mais rápido, além daquilo que o Senhor colocou você nessa noite. Mas eu acredito que o Senhor está nos chamando a atenção para algo, para que nós podemos responder a algo que o Senhor está determinando sobre essa igreja. Está colocando e sonhando, está fazendo em nosso meio, amém? E em meio a tudo isso, eu até trouxe a minha identidade aqui. Vocês não olham muito não, vocês vão rir. E essa identidade eu fiz, foi fevereiro de 2012. E essa habilitação eu fiz 2004. Se de longe vocês conseguirem ver, é uma foto que já não tem nada a ver comigo. Talvez a semelhança vocês conseguem identificar, mas já está bem ultrapassada. E muitas vezes a gente, eu não sei vocês, a identidade, o documento de vocês tem uma foto apresentável. A minha não é muito não, muitas vezes eu faço assim com a pessoa. Toma, veja, vai nos ver a foto. Mas o que eu quero dizer com isso? Que talvez, para alguns aqui, vão precisar fazer uma identidade nova. Fisicamente falando, essa daqui. Essa identidade aqui. Talvez você vai ter que dar um passo de fé. Talvez você vai ter que se mover nisso. Indo lá, fazendo um novo documento. Para que venha a realidade do que o Senhor quer fazer entre nós. Ah, Jesus, continua fazendo, Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, que essa noite, Senhor Jesus, não que como outras não foram especiais, mas essa noite o Senhor está fazendo, Senhor Jesus, algo poderoso. E que Teu Espírito Santo vem, Senhor Jesus, testificar, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus, tirando a escama, Senhor Jesus, dos olhos, Senhor Jesus, dos meus irmãos, Senhor Jesus. Se existe alguma barreira, Senhor Jesus, que possa impedir para que essa palavra venha frutificar sobre os nossos corações, eu peço, Senhor Jesus, e determino com autoridade do Seu santo nome, Senhor Jesus, que venha cair por terra agora, no nome de Jesus. Então, fisicamente, talvez você vai ter que ir amanhã no Poupa Tempo, em algum lugar, renovar a sua identidade. E quando o Senhor começou a fazer na minha vida, começou a responder. Na verdade, eu comecei a responder aquilo que o Senhor estava querendo, através da minha vida, fazer na minha vida. Trazer a alegria da vida sobre a minha vida, porque antes foi um caos. A minha adolescência, a minha infância foi um caos. E o Senhor estava querendo trazer a identidade que Ele já tinha sonhado para a minha vida, desde o ventre da minha mãe. E meus amigos, o Senhor sempre fala. O Senhor sempre está falando com nós. Mas basta a gente responder a tudo aquilo que Ele está falando. E eu respondi. Foram dias difíceis. Foram dias que talvez eu queria desistir. Foram dias que talvez eu queria falar, não é isso está muito doloroso. Porque Ele estava tirando feridas. Ele estava tirando
coisas que estavam dentro de mim, que eu não conseguia enxergar a identidade que Ele sonhou para mim. Ah, Jesus, obrigado, Jesus, que o Senhor coloque sobre os nossos corações, Senhor Jesus, um coração grato, Jesus. E o Senhor soprou sobre meus ouvidos. Você é um retrato. Ontem, no casamento da Noemi, eu tirei uma foto da minha família e postei lá um retrato de amor. E o Senhor me lembrou desse sopro sobre meus ouvidos. Você é um retrato profético. Quando você se posiciona a tudo aquilo que eu quero na sua vida, você é um retrato profético sobre a humanidade. Eu tenho uma palavra que o Luiz Hermínio, acho que falou uma vez. Eu nunca sei falar ela, mas eu caminho em cima dela. Porque é uma palavra que destravou eu de um lugar de pessoa ofensiva. Porque tudo que eu olhava, eu achava que as pessoas estavam me ofendendo de alguma forma. Por causa dos meus caos, das minhas feridas, das palavras que foram lançadas sobre a minha vida. E essa palavra, aquele que não se ofende, é uma semente para a unidade. E quando você percebe a sua identidade, quando você renova a sua identidade e olha para ela e vê com os olhos nus, sem nenhuma ferida, sem nenhum filtro, você olha e fala, existe algo sobre essa pessoa. E eu sonhei com aquele que sonha. E hoje eu sonho com aquele que sonha. Porque tudo que o Senhor, nas minhas falhas, nas minhas limitações, tudo que o Senhor foi me direcionando, por mais doloroso que foi, eu sempre quis responder. Sempre quis responder ontem. Porque eu sei que quanto antes a gente responder, o quanto antes nós vamos ver com os nossos olhos o propósito de Deus. Mídia, o nome da mensagem é a identidade vezes propósito. Obrigado, Jesus. Eu estou com o coração muito grato. Vocês não têm noção como que eu estou aqui. Jesus colocou um coração transbordando de gratidão sobre o meu coração nessa noite. E que vocês possam sentir o mesmo. E em meio a tudo isso eu consegui ver que existia algo, um propósito já sobre a minha vida. Existia um sonho de Deus sobre a minha vida. Então nessa noite eu quero falar para você. Existe um sonho de Deus sobre a sua vida, amém? Existe algo estabelecido sobre a sua vida, amém? Existe algo que o Senhor já colocou dentro de você. É você mesmo, não é o vizinho não, é você mesmo. E esse algo, talvez você não viveu ainda, mas está aí. Como tem coisas ainda que eu não vivi ainda, mas está aqui. Eu oro para o Senhor todos os dias para que a minha indignação, a minha ótica de enxergar, a minha instabilidade não venha impedir o que o Senhor quer. Eu quero viver aquilo que Ele tem dentro de mim, que Ele já determinou. E o Senhor quer que você viva aquilo que Ele já determinou sobre você. Amém? E qual é o propósito
uma pergunta para vocês: qual é o propósito que Deus tem sobre a sua vida? Existe um propósito sobre a sua vida? Você consegue ver um propósito sobre a sua vida? Existe um propósito. Como eu te falei aqui, desde o ventre da sua mãe já existia um propósito sobre a sua vida. Mas não tem como viver um propósito se você não se identificou, se você não sabe a sua identidade, se você não renovou a sua identidade, se você não colocou a sua identidade nítida a seus olhos. Vamos ler Mateus 4,18. Aqui existe alguns homens. Um deles é o Pedro, que Deus, no caminho, na resposta dele, Deus mudou a identidade dele. Mateus 4,18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me. Fala comigo, siga-me. E eu os farei. Fala de novo, siga-me. E eu os farei. Fala de novo, eu os farei. Pescadores de homens. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. No meio de tudo isso, Pedro, Jesus só falou: siga-me. Eu não sei se você está sentindo, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu consigo ver Jesus desconstruindo uma identidade velha e construindo uma identidade nova nesse lugar. Aleluia. E qual que é a desconstrução que o Senhor quer fazer na sua vida hoje? Existe uma vida inteira que nós vivemos. Existe uma cultura que foi formada sobre a nossa vida, de nossa família. A família que o Senhor colocou, a família que nós nascemos. Existe algo que foi construído. Não estou desmerecendo ninguém da sua família, mas existe uma construção que desde o ventre da sua mãe já foi construído sobre você. E o Senhor está querendo desconstruir algumas bagagens, algumas coisas que foram pegadas pelo caminho, que foram decretadas sobre a nossa vida, que não tinha a ver com aquilo que o Senhor já tinha olhado para cada um de nós. Já tinha decretado, já tinha colocado sobre você. Então, muitas vezes é difícil a gente desconstruir algo que anos está sobre a nossa vida. Coisas pequenas. Quando eu casei com o Dé, eu colocava vinagre na geladeira. Ele falava: Aline, por que você coloca vinagre na geladeira? Na minha casa, minha mãe coloca vinagre fora da geladeira. Eu falei assim: é o que eu aprendi. A minha avó sempre colocou vinagre dentro da geladeira.
Então, foi passando os anos, eu falei assim, eu vou colocar fora, porque talvez vai agradar mais ele fora da geladeira, porque foi algo que ele colocou, que foi colocado sobre a vida dele. Mas isso é um pequeno detalhe. Existem coisas mais profundas que foram colocadas sobre a nossa vida. Jesus trocou o nome de Pedro. O nome dele era Simão. Trocou o nome dele por Pedro. Existe uma engrenagem. Sabe aqueles Nicolas, cadê o Nicolas? Aquele negocinho que foi no bingo lá, cortador de alimentos lá, processador de alimentos. Lá na minha casa tenho 2. Aquilo lá é poderoso, é muito prático. Porque muitas vezes a gente tem um processador, mas o processador tem que ligar a tomada, fazer, né? Faz mó rolê para você usar. E aquele processador, quando eu descobri que ele triturava os alimentos, frango, nossa, uma beleza para desfiar frango. E aquele triturador foi bem-vindo sobre a minha vida. Até mesmo no dia da festa caipira estava sendo, nós fizemos um bingo lá e estava ele lá para ser sorteado lá. E ninguém queria processador. Eu falei, meu Deus, esse processador é vida em casa. Mas porque todo mundo tem. Né? Todo mundo já não dá muito valor para ele. Mas isso não vem ao caso. Você que tem um processador é poderoso demais, não é? E por que eu estou falando dele? Porque ele é um exemplo que eu queria dar de que tem que ter um encaixe certo para você usar ele. Esses dias eu fui usar com a cenoura e foi meio desencaixado assim, voou a cenoura para todo lado. Então existe uma engrenagem certa para você usar aquele processador. E existe um lugar certo para a gente estarmos, para que o Senhor possa fazer algo sobre a nossa vida, amém? Outro dia, veio parar aqui, eu não sei de onde que o Rafa é, né? Rafão? Agudos. E ele veio parar aqui no nosso meio, foi logo no início do galpão aqui. Ele nos ajudou um pouco no louvor e aconteceu algumas coisas, ele estava trabalhando e o trabalho não deu certo, enfim. Mas foi um tempo precioso que ele ficou aqui no nosso meio. E um certo dia nós estávamos numa mesa. E a mesa poderosa, o Senhor foi fluindo, foi encaixando as peças. E naquele dia, eu consegui ver dentro dele, o Senhor me deu uma visão dentro dele, que existia uma engrenagem dentro dele que estava travado. E nesses dias que nós estávamos lá conversando com ele, foi exatamente para orar por ele, porque ele estava passando por dias difíceis. Estava meio com depressão, ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Estava deprimido, estava meio confuso, com o trabalho vai para lá, vai para cá, a esposa estava lá ainda. Enfim, nesse dia o Senhor me mostrou essa engrenagem. E quando nós estávamos orando por ele, a engrenagem voltou a funcionar. E ele voltou para a cidade dele e fluiu um outro trabalho lá. E toda a angústia, a ansiedade, a depressão que ele estava passando, nunca mais ele sentiu. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Senhor quer nos curar. Existem engrenagens emperradas. Existe engrenagem que é para funcionar de tal maneira e não está conectado no lugar que é para funcionar. Talvez esteja enferrujado. Talvez
você não tem dado manutenção para essa engrenagem. Precisa de um óleo. E o óleo do céu, meus amigos. Então, para que nós podemos viver um grande propósito, nós precisamos achar a nossa identidade. Não há um grande propósito sem a nossa identidade. Sem a nossa visão clara da nossa identidade. Então, todas as mensagens da identidade que o Senhor tem trazido para nós nesses dias, é para que nós venhamos funcionar da maneira certa. Mas você precisa trocar, dar livre acesso para o Espírito Santo, trocar a sua identidade. Se ela está velha, se ela está defasada, se ela não está reconhecendo quem você é, talvez você vá em outros lugares usar o seu documento, a pessoa nem quer deixar você usar, porque ela olha e fala, não é você, meu amigo, não é você, minha amiga. Então precisa renovar. Eu estou falando isso no mundo espiritual. E eu vi acontecendo tudo isso na minha vida. O Senhor trazendo respostas de orações que eu tinha quando eu era adolescente. Eu olho a minha filha de 12 anos, eu falo, meu Deus, com 12 anos eu estava lá prostrada diante do Senhor sem saber ter relacionamento com o Senhor. Eu já pedia uma família. E no caminho o Senhor foi fazendo, porque eu fui respondendo. Não estou falando não, meus irmãos, que eu sou a melhor. Mas existe um modo de responder que jamais o Senhor deixará você sem resposta. Porque são os princípios, é a palavra, é a verdade dEle. E o Senhor foi me dando família, filhos. E foi fluindo naturalmente. E no meio de tudo isso, eu já falei sobre isso aqui. Eu sempre trabalhei, porque eu tinha, que me esforçar para trabalhar, porque tem que trabalhar, temos que trabalhar. E não tinha outro recurso, porque meu pai era bem simples, passava algumas necessidades. Então, assim, desde os meus 9 anos, eu comecei a trabalhar. Eu falo para a Rebeca, eu já fazia almoço, minha filha. Eu já lavava o banheiro, já lavava roupa, e não tinha máquina de lavar, não. Tinha que lavar na mão. Eu aprendi a lavar roupa na mão. Eu sempre enfatizo isso para ela, então vamos lá, minha filha. Mas eu enfatizo isso para que ela venha ser uma grande mulher de Deus. Não somente na prática, mas no espírito. E o Senhor foi transformando. E eu fui vendo as respostas de orações que eu fazia e nem tinha noção de que ia vir fluir sobre a minha vida tudo aquilo. E como eu falei aqui, eu já compartilhei que eu sempre trabalhei, mas eu sempre gostei muito de trabalhar. E quando a Rebeca nasceu, eu e o Dé decidimos, e foi bem natural e bem orgânico. E o Espírito Santo foi bem claro para mim sobre isso. Existe algo na sua vida, para você, com você, que você vai ter que fazer uma entrega. Vai ser uma morte dolorosa para você. Você não trabalhar mais e deixar o provedor cuidar da casa. Porque para mim era muito difícil isso. Porque eu sempre trabalhei, eu nunca dependi de ninguém. A identidade que foi colocada sobre a minha vida é que eu tinha que trabalhar e não depender de ninguém. Eu não podia depender de ninguém. Porque jamais, quem que vai cuidar de você? Você precisa ser uma mulher que domina, que faz acontecer. E para mim foi muito doloroso nessa área. E eu fiquei cuidando da Rebeca, depois tentei voltar quando ela foi ficando maiorzinha, e eu engravidei do Samuel, e tentei com a barrigão com o Samuel, fui fazer curso de estética, fui trabalhar nessa área, e Jesus sempre cortava. Não é este lugar que é para você estar. Mas a gente sabe o quão morte é você
realmente cuidar da casa, educar seus filhos, mas é algo poderoso que o Senhor confiou em minhas mãos. Isso eu estou falando da minha vida, não que você tem que deixar de trabalhar, tá, mulher? Mas é algo que o Espírito Santo enfatizou bem grandão. E eu chorei muito por isso, porque eu queria trabalhar. E eu ficava ali na pia, chorava, falava, Espírito Santo, não está certo isso. E o Senhor foi construindo uma identidade nova no meio de tudo isso. E eu fui descobrindo no meio de tudo isso, realmente qual era o propósito da minha vida. Qual era o propósito que o Senhor tinha sobre a minha vida. Porque Ele estava mexendo, Ele estava esclarecendo a identidade que Ele tinha formado desde o ventre da minha mãe para a minha vida. Então tem dia que talvez a gente fala, meu Deus, não é isso. Como o Nicão falou aqui, né? É melhor a gente obedecer e estar no lugar que Jesus está, que Ele vai nos honrar. E eu falo hoje que eu sou curada, né? Hoje eu não tenho problema nenhum de depender do Dé. Eu não tenho problema nenhum de submeter a esse governo. Mas foi muito doloroso. E o Senhor falou ali. E disse Jesus, siga-me, e eu farei pescadores de homem. Então eu falo para você nessa noite, o Senhor não tem algo, se você não tem uma palavra, se você não tem algo que você consegue ver com a sua ótica hoje, o Senhor não falou para aqueles homens algo específico, mas Ele falou que seria pescadores de homens, mas Ele falou algo espiritual, Ele falou algo do céu, algo que talvez para nós não tem muito valor. Mas se você não tem essa convicção da sua identidade nessa noite, segue, só segue. Aline, como que eu sigo se eu não sei o que fazer? Só segue. Segue e esteja na videira, enxortado na videira. Porque quando estamos na videira, ligado na videira, nós podemos ter identidade, propósito e seguir Jesus. Talvez a nossa matemática humana, de calcular a nossa rota, é de alguma maneira. A gente já tem uma matemática, a gente já tem uma rota a seguir. Todos os dias, nós temos uma rota a seguir. Todos os dias temos que acordar, levantar, trabalhar. Não estou tirando isso não. Mas existe algo celestial, algo do céu, que o Senhor está querendo trocar nessa noite. E tem a ver com a sua identidade, para o encontro com o propósito, amém? Nós precisamos olhar com a estabilidade, com uma estabilidade. Porque muitas vezes nós somos instáveis e não conseguimos prosseguir para um lugar que devemos ir. A instabilidade. Imagina se eu colocasse essa mesa aqui, estivesse mancando ou estivesse meio torta. Eu ia ficar aqui e ia ficar instável. Talvez eu ia estar com medo de a mesa cair ou acontecer qualquer coisa. Então, nós precisamos ter uma estabilidade. E essa estabilidade só vai existir
Quando realmente a convicção da sua identidade estiver sobre o seu coração. Quando você conseguir ver essa ótica do Senhor sobre a sua vida. Porque se a sua matemática, a sua rota prevalecer, você não vai conseguir enxergar. Você não vai conseguir ver com a ótica de Deus. Em João 21, Pedro fala. Ele fala ali um pouco de João, fala para Jesus assim, e esse João aí? Então eu vejo ali que Pedro estava querendo saber um pouco da vida do outro. Ele estava um pouquinho despreocupado com a vida dele, mas estava preocupado com aquele que era amigo de Jesus, que deitava no peito de Jesus. Eu falo para vocês que existe muitas vezes, a gente fica preocupado com alguma circunstância, com algumas pessoas. Até mesmo nós temos essa indignação muitas vezes com a diferença de pessoas. Aí eu volto a falar, você é uma semente para a unidade, você que não se fere, você que não se ofende, porque você tem uma identidade já para viver, não tem a ver com a vida do outro. Por isso que o Senhor fez algo, a igreja, para que nós podemos nos unir. E essa indiferença é para nos impulsionar para um lugar, não é para nos parar. Então deixa de ser ofensivo, não se ofenda com as coisas, olha para aquilo que o Senhor está querendo fazer através das coisas. E o Pedrão sempre foi meio mitidão assim, né? Eu acho ele meio o posudão. E ele olhou ali e falou, João, talvez ele ficou com uns ciúmes de João ali, né? E falou, Jesus, João ali, um amado do seu peito, que daí... Não se preocupa, João. Não se preocupa, Pedro. João está nos meus cuidados. Então, não se ofenda de verdade. Não seja uma pessoa que se ofenda. Se a pessoa passa do seu lado e não dá uma boa noite, seja você o primeiro a dar uma boa noite. Mas não leva isso como ofensa. Se a pessoa fez algo que não foi de gosto da sua pessoa, não foi aquilo que você esperava. Não se ofenda, seja o primeiro. Seja o primeiro a fazer diferente, pois você é um retrato profético do Senhor, amém? Existe retratos proféticos nessa noite aqui neste lugar? Aleluia. E Pedro tinha acabado de... Ali, se você ver um pouquinho mais para frente em João, ele tinha acabado de ser perdoado porque ele tinha negado Jesus. E ainda ele estava... Ele viu a graça, a bondade de Deus sobre a vida dele e ainda ele estava preocupado com algumas coisas ao redor dele. Então, só siga. Eu falo para vocês porque tem algumas pessoas que estavam em nosso meio. Não estou expondo ninguém. Mas ela foi embora porque não era gosto dela. Meus amigos, o gosto tem que ser de Deus para a nossa vida. O gosto de Deus sobre a nossa vida é o melhor. É no centro da vontade dEle que nós temos que estar. Então o gosto é dele. Talvez você não vai gostar, mas é algo que está forjando, está trabalhando o seu caráter em Cristo, amém? Então nós precisamos caminhar, seguir. Nós podemos ofender, olhar para a circunstância, porque senão nós não conseguimos realmente identificar quem nós somos, porque ainda nós estamos preocupados com João.
sendo que o Senhor está no caminho, transformando Pedro. Nós podemos ver que Pedro era um cara turrão, um cara bruto, mas ali você vê, se você for ler aqui mais a fundo, Pedro estava em todos os rolês. Pedro estava no retiro, Pedro estava na festa caipira, Pedro estava lavando a igreja. Mas por quê? Porque ele tinha fome e sede. Ele tinha vontade da transformação. Mesmo o jeitão dele meio turrão, ogro. Ele tinha essa vontade de ser transformado por Deus, por Jesus. E Simão quer dizer instável. O nome Simão quer dizer estável. Pedro quer dizer pedra. Então, nessa instabilidade que o Senhor trocou o nome de Simão para Pedro, houve uma transição de identidade, amém? Então, nessa noite, o Senhor está querendo trocar o seu nome de Simão para Pedro, para que você venha ver a ótica do Senhor, para que você consiga ver com clareza quem é você, qual é a identidade que o Senhor trouxe nessa terra para você viver somando com um propósito. Eu lembro quando Samuel foi nascer, a Rebeca, por alguns dias, ou um dia, ela ficou com a minha tia. E a minha tia ligou para mim e falou assim, e a gente sabe, né, quando o primeiro filho você vai deixar sozinho, vai nascer o outro, você fala, nossa, meu coração está lá. Ela vai sentir que eu deixei ela, e fica toda preocupada, né? Ai, meu Deus, ela vai achar que eu abandonei ela por outra criança, né, Cássia? Não sinta isso não, viu? Eu senti, falei, nossa, a Rebeca vai achar que eu abandonei ela e fui ter outra criança. E nesse tempo, minha tia ligou e falou assim, nossa, a Rebeca não está colocando o pé no chão, porque ela disse que não tá com dor no pé, que o pé não dá para encostar no chão. E isso eu vi que a instabilidade de uma criança na formação da identidade dela, de quem ela é. Aí, nesse tempo, ela teve, acho que teve uma identidade, um pouquinho mais de uma pitada da identidade dela, pois ela era criança ainda, na estatura dela, ela teve esse desequilíbrio, essa instabilidade. Ai, eu não vou pôr o pé no chão, talvez no inconsciente dela, porque de alguma forma eu vou chamar a atenção dos meus pais, porque, porém, eu sou a primeira, né? O outro que está vindo não pode tomar todo o meu espaço. E muitas vezes nós, na vida adulta, nos posicionamos assim. Muitas vezes nós, na vida adulta, temos essa instabilidade. Como Pedro teve também. Ele estava seguindo, mas houve várias instabilidades no caminho. Uma dessas foi o que eu citei agora, né? Que ele ficou preocupado com João. Esses dias também, outro exemplo, que o Samuel, fui no shopping com ele e ele não pode comer nada que tenha queijo. E ele mesmo foi lá no token lá e fez o lanche dele lá. Aí, enfim, ele esqueceu de tirar o leite, os queijos, a maionese e veio o lanche errado. E eu falei, nossa, Samuel, e agora? Ai, vamos lá falar para a moça trocar para mim? Eu falei, filho, não, você aqui pediu errado. Aí eu falei, vou tentar, né?
como um jeitinho brasileiro, errado de se mover. Porque existe um jeitinho brasileiro, às vezes, que a gente quer dar uma pitada, né? E eu fui lá, falei, moça, meu filho não pode queijo, leite, então vamos, não posso trocar? Ela falou, moça, foi você que pediu errado? Eu falei, ai, desculpa, obrigado, foi mesmo. Aí fomos no caminho assim, ele falou, nossa mãe, e agora? Eu falei, eu não vou pedir outro lanche para ele, porque ele precisa amadurecer. Que dinheiro não dá em árvore, que ele precisa, é uma oportunidade para ele amadurecer algumas coisas. Que não vem tudo muito fácil assim, precisa de um não para que a gente possa crescer. No nível dele, né? Ele ainda é criança, mas precisa ser confrontado em algumas coisas para que ele venha amadurecer na estatura dele. E no meio do caminho, ele falou, ai, que dor de barriga, fez um maior carnaval, gente. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que é verdade? Mas do jeito que foi, no caminho ele falou, que dor de barriga, mãe. Mas ele estava querendo chamar a atenção para conseguir outro lanche. É um jeitinho brasileiro, marvado, desde pequeno. Já está se movendo nisso. Falei, meu Deus, está amarrado isso da vida do meu filho? E deu uns 4, 5 passos assim. Acabou a dor de barriga. Eu falei, não é possível. Mas assim, foi assim, era nítido ver que era Miguel. Eu falei assim, meu Deus, não é possível. Não é possível. É um Adãozinho aqui, fluindo dentro dele. Falei, tá amarrado isso. Falei, Samuel, você não estava com dor de barriga nada. Você quis conseguir um lanche através do seu Miguel. Não pode fazer isso, isso é mentira. Isso não é legal. Enfim, na estatura das nossas crianças, na estatura que nós temos, né, nos adolescentes, no que o Jesus está trazendo. Mas muitas vezes nós, na estatura que nós encontramos hoje, nós queremos dar um migué, nós queremos dar um jeitinho brasileiro para conseguir algumas coisas. Mas existe, lembre-se disso, quando você for se mover assim, lembre-se que existe uma identidade formada dentro de você. Esses dias eu fui dar migué no Dé. Ai, perdão, igreja. Pastora da migué no pastor. Ele ligou para mim e falou assim, onde você está? Eu falei, estou aqui na loja. Mas mal sabe ele que eu estava em São José, ele achava que eu estava em Taubaté. Meu Deus. Aí era hora de ter um compromisso. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Eu falei, peraí, estou chegando já. Ele, chegando aonde, Aline? Eu falei, chegando na Dutra. Gente, vocês não têm noção como eu fiquei incomodada. Depois eu cheguei, ele estava aqui na igreja, eu cheguei aqui, falei, a primeira coisa que eu quero fazer é pedir perdão para ele. Porque eu quis dar um jeitinho brasileiro. Peraí, estou chegando, para que ele não ficasse bravo comigo. Mas a verdade vem junto com a graça. Nunca podemos negociar. Foi o que o Nicolas falou aqui. Não podemos negociar aquilo que Jesus tem. Existe uma identidade verdadeira sobre nós, que foi formada. Então, tudo aquilo que nós pegamos de bagagem nessa trajetória da vida, nós não podemos colocar sobre a nossa vida. Para que nós podemos ser livres de qualquer bagagem, de qualquer coisa que possa nos impedir de realmente sermos filhos de Deus. Temos a essência de Deus. E eu pedi, viu, gente, perdão para ele. Falei, perdão, nunca mais vou dar esse migué. Não menti, mas omiti. Falei, não, perdão. Eu fiquei muito incomodada. Eu fiquei indignada comigo. Eu falei, Rebeca de Deus, nunca mais a gente fala assim, porque eu estava já discipulando minha filha até, ela estava junto comigo no carro. Mas assim, eu não menti, mas eu pedi perdão porque o que mora dentro de mim, nossa, deu um nó dentro de mim assim. Porque é algo que a gente faz, que o Espírito Santo não se agrada. Então existe um sinal dentro de você. Você pode falar para mim que não, Aline, não sei que eu estou fazendo errado. Sabe sim. Porque quando você se move com um jeitinho brasileiro, é algo acionado dentro de você. É um incômodo dentro de você.
E Jesus chamou Pedro para ser uma rocha, uma pedra firme, não para ser instável, não para ser algo que não vai ter estabilidade. Então nós precisamos ser pedra firme, doa o que doer. Nós precisamos realmente ver que existe uma identidade que foi colocada dentro de nós. E você precisa acessar, tirando todas essas bagagens que existem. Aprenda a aprender. Tem um ditado popular, eu acho, brasileiro, que eu acho que é a lei de Gerson, é isso mesmo? Que fala da lei de Gerson, é isso mesmo? É um papo furado que tem, assim, meio... E eu fui ver mais profundo, assim, o que significado, porque eu sempre escutei isso, mas eu nunca soube o que é. E é uma lei, assim, que começou de uma propaganda, que era na mídia, assim, para incentivar a venda de algo, assim. E muitas vezes nós estamos sendo levados por essas mídias. Não que você não possa ver e entrar nas redes sociais, mas que você possa impulsionar as pessoas através da rede de vocês. E essa lei de Gerson fala assim de vantagens, de tirar vantagens daquilo que é bom, aquilo que convém. Eu preciso tirar vantagem, tudo que eu vou fazer, eu preciso ter uma vantagem naquilo. Você não precisa tirar vantagem, isso é o jeitinho brasileiro de se mover. Essa lei não é compatível com a lei do céu. Isso foi algo colocado sobre o nosso meio, nessa terra, para impulsionar realmente naquilo que você não pertence, na identidade que não foi feita para você. E isso vem da mentalidade. Porque quando nós governamos a nossa mentalidade, quando nós governamos a mente de Cristo sobre a nossa vida, nós conseguimos governar ao nosso redor e derredor, porque existe uma mente decretada sobre nós, existe uma mente que já foi colocada sobre nós. Nós precisamos ter a mente de Cristo, porque a palavra de Deus fala assim, que quando seus olhos são bons, todas as outras coisas são bons. Quando seus olhos estão olhando com coisas terrenas, maldosas, ou de um jeitinho brasileiro, é assim que você vai se ver, é assim que vai formar a sua identidade. Então você não precisa olhar dessa ótica, você não precisa ter o olhar. Você não precisa ter a manipulação dessa terra, amém? Porque existe já algo formado dentro de você, amém? Em Mateus 5:1, aprenda a aprender. Aqui em Mateus 5:1 fala assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Aqui Jesus ensinou os discípulos dele. O Senhor está querendo nos ensinar. Não foi por uma multidão que o Senhor ensinou. Não foi para o monte inteiro. Aqui fala que ele chamou os seus discípulos e ensinou. O Senhor está chamando nós.
Ele está querendo que a gente aprenda. Através da onde? Através da palavra. Para que nós podemos ter a clareza da verdade sobre a nossa vida. Então não existe um ensinamento não existe um ensinamento podre quando o Senhor nos chama para o ensinamento dele. Porque há lugar somente dentro de você por aquilo que você foi criado, por aquilo que foi formado dentro de você. E que você possa tomar posse desse ensinamento, aonde o Senhor tem nos trazido todos os dias a liberdade. Nós temos a oportunidade de ler a palavra de Deus todos os dias. Tem lugares que não pode nem acessar mais a palavra. Nós temos essa liberdade. Nós temos essa honra de saber a verdade. Para que nós podemos ser retrato de Deus nessa terra, amém? Um retrato profético. Em Mateus 16, 21, estou terminando, tá, gente? Mateus 16, 21. Desde que o momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que eles fossem para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Algumas versões falam assim que o Senhor começou a explicar claramente, muito claro. Então aqui o Senhor está bem claro, explicando, para que nós podemos ter a clareza da identidade. E cuidado, meus irmãos, cuidado, porque o Senhor chamou, para que nós podemos ser pedra angular, a rocha, forte, firme, não para que nós venhamos ser pedra de tropeço. Obrigada. O que eu falo aqui? Muitas vezes muitas vezes o Senhor coloca pessoas em nosso meio, para que nós podemos ter o confronto, ser confrontados. Eu não sei se você já foi confrontada alguma vez. Eu fui várias e sou confrontada várias vezes. E dentro da minha casa, com meu marido, com minhas crianças. Esse dia o Samuel falou algo para mim. Eu falei, nossa, precisava dessa. Podia passar sem essa. Então a palavra é um confronto. Não é para você desistir. É para você amadurecer, é para você firmar a identidade que existe sobre você. Então, quando você for confrontado, não queira fugir do confronto, porque isso são só oportunidade para o seu crescimento. Muito bom seria se nós ouvíssemos só aquilo que a gente quer, mas nós não iríamos crescer. Nós não iríamos amadurecer. Nós não iríamos ser curados. Porque nós só iríamos massagear o nosso ego. Então, se você está sendo confrontado, um lugar muito poderoso para nos confrontar é o GC, o grupo de crescimento. Por quê? Porque lá existe um grupo de várias pessoas diferentes de você, de modo de pensar, talvez, diferente de você. E lá,
Muitas vezes a resposta de um vem como flecha sobre você, para que a sua maturidade venha. Então eu queria deixar do meu coração, não despreze o confronto. Ele é uma grande arma para que nós podemos crescer e realmente ver quem nós somos. E talvez Pedro, quando a gente, lê aqui Pedro em várias etapas aqui, o Pedro talvez foi um desses que não aceitava confronto. Talvez ele, queria sobressair com as respostas dele. E no meio de tudo isso, desse ogro, desse folgadão talvez metido, ele permaneceu e ele caminhou. E no meio de tudo isso, ele foi forjado a uma grande maturidade. Ele foi forjado e lapidado para que ele fosse um grande espelho profético sobre onde ele fosse andar. Então existe identidade nova. Existe uma identidade nova que o Senhor está colocando sobre nós. Mas que essa identidade não venha para que nós podemos se achar alguém, mas que para que nós podemos ser espelho de Cristo nessa terra, amém? Eu queria que você se colocasse de pé. E quando eu estava orando, o Senhor falou no meu coração: existe pessoa nessa noite, que vai estar na igreja nessa noite, que já recebeu algo que é a identidade dele, mas ainda ele não viveu aquilo que está disponível sobre a vida dele. Aquilo que está sobre a vida dele. Então eu quero convidar você nessa noite a dar um passo de fé. Eu quero orar por você. Aquela pessoa que acha, eu quero derramar sobre você e destravar. Se existe algo que está ofuscando o que o Senhor já colocou sobre a sua vida, se existe sobre a sua identidade algo que está ofuscando, nessa noite é a noite que o Senhor, de uma vez por toda, vai tirar todas as escamas dos seus olhos, e a sua ótica vai ser conduzida pela ótica de Deus. Pode ficar à vontade, se você tem esse passo, quer dar esse passo de fé, você pode vir aqui na frente. Não estou querendo te expor, mas é algo sendo liberado do céu nessa noite. Há uma liberdade, Jesus. Há uma liberdade, Senhor Jesus, no teu Espírito, Jesus. Meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai